Bom, então vamos lá, rapaziada. Vamos tá falando agora mais sobre testes, tá? Vamos tá falando agora sobre testes dos meus serviços, ok? No vídeo passado, que vai estar aparecendo ele agora aí em algum lugar da tela, provavelmente, a gente falou de teste de controller, tá? E agora a gente vai falar de teste de serviço, tá? Então tem esse meu serviço de usuários aqui, que a gente vai dar uma testada nele. Então vamos criar um arquivo novo chamado users.service.spec.ts e agora a gente vai usar o jest, tá? Pra gente fazer esse teste aqui. Então vamos criar uma estrutura onde a gente englobe todos os nossos testes com o describe, que a gente vai dar o nome do teste que a gente quer, né? Do teste não, da estrutura, né? Do wrapper, do container ali, que a gente vai abordar todos os nossos testes. Então, como a gente está falando de serviço de usuário, vamos dar esse nome. Antes de cada teste, a gente precisa criar um módulo de testes, né? Que vai ser o nosso ambiente ali, para que a gente consiga simular, fazer o mock, compilar o meu teste, né? Compilar o esquema de testes, né? Porque a gente não vai usar nada aqui de código que a gente colocou no nosso serviço, no nosso módulo. Então a gente precisa construir esse ambiente de testes e compilar isso antes da gente rodar cada teste, né? Então vamos lá no before it, que é antes de cada teste. Isso aqui vai ser assíncrono, então vamos colocar uma async aqui. E a gente vai construir o nosso módulo. Então, const module, ele é uma tipagem de teste module, tá? Esse teste module aqui vem do Next.js test, onde ele vai estender uma classe aqui, um contexto e tudo mais, e tudo que a gente pode usar dentro desse cara. Então, ela segue essa classe aqui, né? O que a gente vai fazer? Await test, tá? Que é outra classe lá também. E aí nesse cara tem um método estático chamado createTestModule. Então createTestModule, que eu vou passar os meus metadatas, tá? Então eu tenho aqui, ó, metadatas, onde a gente vai passar o import, os meus controllers, os meus providers. E se a gente quiser exportar alguma coisa de um módulo para outro, a gente também coloca export. Aqui a gente não vai colocar isso, tá? Então vamos colocar aqui primeiro os nossos providers, né? Isso que é um objeto, então providers. Quais são os providers que eu tenho aqui no meu módulo? Eu tenho o users module e o server, o Prisma Service, né? Então user module, certo? E aqui eu vou ter o meu Prisma Service, né? Como eu vou estar simulando o meu banco de dados e eu não vou estar usando o banco de dados reais aqui no meu teste, eu preciso colocar ele de outra maneira, tá? Então eu vou abrir um objeto, vou dar um provide, qual que é a minha classe de teste, e que vai ser mocada, ou seja, vai ser uma classe de mentirinha, Prisma Service, tá? Que é a nossa classe que faz a conexão com o banco de dados, beleza? E aqui eu vou precisar simular alguns métodos, tá? Então aqui no nosso serviço, você vê que quando eu chamo o Prisma, né, o serviço do Prisma, eu chamo também uma entidade lá no banco de dados, que é a entidade user. Então, quando a gente vem aqui em Prisma, esquema.prisma, a gente criou uma entidade que depois ela vai ser mapeada para uma tabela no banco de dados, tá? Então, a gente vê um dev.db aqui, você vê que é uma tabela user aqui, né? Então, a gente mapeia isso daqui de forma não SQL, esse é o conceito do ORM, e depois isso cria uma tabela lá no banco de dados, né? Então, a gente vai simular esse user aqui, e dentro do user, se a gente for lá no Prisma, no users module, na verdade é no user service, né? Dentro da entidade user, eu posso fazer ações dentro dessa entidade, né? Como criar, como buscar, como deletar, como fazer update, muito mais coisas, tá? Mas a gente pode fazer isso daqui, tá? Então eu vou dar um use value, que é o valor que eu vou usar de mentirinha quando eu chamar esse serviço, na minha entidade user. E quais são as minhas ações da minha entidade user que eu posso fazer? Criar e buscar muitos, né? Dar um find many, que esse find many é uma função lá dentro do Prisma. Aqui, ó, já estou até com ele aberto, find many. Então, que ele busca todos os records, né? Todas as linhas ali do banco de dados, né?
Obviamente você pode fazer isso com filtro, com where e tudo mais, mas a gente não vai citar isso agora, tá? Então eu vou usar o meu find many e o meu create, certo? E aí eu vou pedir pro Jest bocar isso. Então cria de mentirinha aí pra gente, né? Essas duas funções, porque quando eu for espionar elas, eu vou ter essas funções de mentirinha, e essas funções de mentirinha vão me retornar alguma coisa dentro do meu teste, né? Se a gente fosse lá pro exemplo real, ele retornaria os meus dados ali do meu banco de dados, ele criaria algo no banco de dados e etc, tá? Tá dando de errado aqui? Não sei. Vamos apagar isso aqui para mim reolhar. Provide. Copiar aqui de novo. Use value. Não preciso dessa chave. E aqui é uma vírgula. Show. Me bananei um pouquinho aqui, mas deu certo. E aqui no final eu vou compilar isso, né? .compile. Então eu criei já meu módulo de teste com os meus módulos aqui, né? E os meus serviços também que eu vou querer, que estão dentro deste Prisma Service aqui. Tá? Aqui, na verdade, é User Service. Tá? Coloquei errado aqui por algum motivo. Beleza? E aqui, agora, a gente precisa pegar isso daqui que a gente criou, né? Nosso módulo de teste, e pegar as coisas desse módulo de teste especificamente para uma variável, tá? Então, eu vou dar um let service, que é o serviço que eu estou usando, que vai ser meu User Service, e eu vou pegar o meu Prisma Service, tá? Porque dentro do meu User Service, eu uso esse Prisma Service, tá? Então, Prisma Service. Show! E aqui, como eu falei, eu já tenho algo compilado, já tenho algo criado, vou pegar cada coisinha e colocar no seu respectivo lugar. Então, para o meu serviço, eu vou querer pegar do módulo, o meu serviço, né? Bocado, no caso, User Service, do tipo Users Service. E a mesma coisa para o meu Prisma. Module.get. Este cara vai ser a minha classe Prisma Service do tipo Prisma, do tipo não, né? Passando o parâmetro aqui do Prisma Service. O tipo é o que está aqui, nesse getzinho aqui, né? Então a gente passa para ele qual o tipo correto aqui e tudo mais. Show! Vamos criar o nosso primeiro teste então, né? Então it. Quais são a descrição do meu teste aqui? Vamos ver o nosso controller, como que ele está? Controllers and services should be defined when module is loaded. Vamos colocar aqui simplesmente should be defined. Ou seja, should my services. Então, tô meio bugado aqui com essa descrição, hein? Vamos pensar nisso aqui daqui a pouco. Expect service to be defined, né? Quero ver se o meu serviço do meu User Service ele vai ser definido e se o meu Prisma Service também vai ser definido. Então, eu vou copiar essa linha e passar Prisma Service, né? Então, my service, então vamos colocar em português, meus serviços devem ser definidos. Não sei se é should my services, ou melhor, my services should be defined when module is loaded. Acho que ficou mais simples aqui. Vamos rodar o teste agora. Em run testes, né? Esse teste basicamente ele vai ver se os nossos serviços estão definidos ali quando o módulo for carregado, né? Então ele for carregado e compilado, né? Is loaded and compiled. Show? Então passou nosso teste. Tem aqui, ó, User Service passando. Vamos criar agora um teste específico para a gente criar o usuário. Então, aqui dentro do Jest, a gente pode criar um outro container, tá? Porque a gente tem um container principal, que é o container de User Service, né? Ele vai englobar tudo relacionado ao serviço de User Service. E a gente pode criar um container um pouco menor só para falar que eu vou testar coisas relacionadas ao módulo create, né? Ao método create, no caso. Então aqui eu posso dar um outro describe
E posso falar aqui, ó, create a new user, ok? Então, este novo bloco, ele é responsável, né? Todos os testes que vão estar dentro desse bloco vão ser responsáveis por fazer ações de criar um novo usuário, beleza? Então, vou dar um it, que a gente vai fazer aqui, ó. Deve criar um usuário com sucesso, né? Successfully. Quando o meu serviço de e-mail create is called, né? Ou seja, quando ele for chamado, né? Quando esse create for chamado. Para ficar um pouco mais semântico o nome do teste, que é muito importante, eu vou falar que esse create vem diretamente do nosso user service. Então, eu vou dar um $, aqui, user service.prototype. Dentro do meu prototype, que é o protótipo da minha classe, eu vou ter o método create. E lá dentro do create eu vou ter uma função chamada name, tá? Que ela retorna o nome da função, beleza? O nome da função é somente leitura e não pode ser alterado, a gente não vai alterar. Então a gente pode usar este carinha aqui, beleza? Show! O que a gente vai fazer aqui, tá? O que a gente faz quando a gente cria um usuário, tá? Eu tô com um outro terminal aqui rodando. Então, quando a gente cria um usuário, a gente manda as informações de e-mail e name, e o banco de dados retorna o e-mail e o name, o status 201 que foi created e o ID que é automaticamente incrementado lá no nosso modelo. Então, se a gente olhar aqui no esquema.prisma, esse ID é automaticamente incrementado, né? Então, sempre que você adiciona um recurso no banco de dados, esse ID ele vai se auto-incrementando, né? Então, vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um usuário, né? Simular a criação de um usuário. Então, user, eu vou passar um e-mail, beleza? Qual e-mail que eu vou passar? Eu já tenho um gerador de documentos aqui do FarDevs. Vou passar aqui a Simone. Na verdade, eu vou passar o e-mail dela primeiro. E depois eu vou passar o name. Por que ficou desse jeito aqui a estrutura? E aqui eu vou passar name, que vai ser este nomezinho aqui. Tá? Como a gente está usando o Prisma ele já tem uma tipagem para isso, tá? Então, Prisma, vou importar o Prisma do Prisma Client, .user, e aí ação, eu acho, create input, exato. Então, ele tem um tipo lá que já tem e-mail e name aqui, né? Então, a gente pode usar esse carinha aqui, beleza? E aqui, isso aqui eu estou simulando basicamente os dados que o usuário ele vai mandar aqui pra gente, né? No nosso request. E aí, agora eu também vou simular essa resposta que o banco de dados traz. Então, eu vou pegar aqui, ó, simulate user database return, que eu vou pegar todo o meu usuário, porque é isso que o 201 ele retorna, mais o meu ID que ele é criado automaticamente. Vou criar um aqui. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente criou os dados de entrada e os dados de saída. Eu preciso realmente chamar minha função create dentro do meu serviço. Beleza? Para isso, eu vou chamar o gest espione, né? Spy on, ou seja, espione alguma coisa, né? Que coisa? Ele vai espionar as coisas que estão dentro do meu gest.fn, porque isso aqui é uma função simulada e esse spy-on, ele ouve essas funções simuladas, tá? Então, eu preciso pegar o meu Prisma Service, que a gente colocou ele aqui. Então, Prisma Service user, porque eu estou acessando dentro do meu Prisma o meu user, que é minha entidade, e aí no segundo parâmetro do spy-on, ele tem o método, né? Qual é o método que eu estou espionando? Estou espionando o create, beleza? E aqui o que ele vai retornar, né? Então, quando a gente chama lá o create, o que ele retorna? Um usuário com um ID aqui já criado. Então, mock resolved value simulate user database return, beleza? E aí agora eu estou simulando, né, o meu create, e agora eu vou chamar esse create. Então, const create user await, esse cara precisa ser assíncrono, await, e vou lá no meu serviço, então service,
que é o meu user service, e aí eu vou chamar o create, passando quem? O meu usuário, porque é isso que eu passo lá na minha requisição, o meu usuário. E aí, o que eu espero que isso aqui aconteça? Eu espero que o meu resultado disso daqui, do meu create user, seja o meu usuário criado, certo? Porque é isso que a gente fez aqui, né? A gente simulou esse retorno, depois a gente foi lá e chamou o create, então esse retorno tem que ser esse carinha aqui, né? Então, se a gente salvar aqui e rodar os testes, olha lá, passou, tá? Porque eu simulei primeiro o retorno, depois eu fui verificar se esse retorno fazia isso realmente para mim, e depois eu vi lá o meu create user, o que ele vai retornar, né? Pra gente ele retornou este carinha aqui já criado, beleza? E aí eu vou dar um expect também, que o meu serviço do prisma.user.create foi chamado com sucesso. Então, to have been called with, ou seja, ele foi chamado com alguma coisa. E o que ele é chamado aqui, o create? Ele é chamado com o data junto com o dado que eu vou passar. Então, um objeto data junto com o usuário que eu passei lá em cima. Então, a gente rodar os testes. Show de bola. Passou, ok? Então, é isso que a gente fez aqui no nosso create. Vamos fazer também um outro describe, que é um outro containerzinho para a gente agrupar os testes relacionados a buscar todos os usuários. Então, eu vou criar aqui, ó, describe. Find all users. Vou criar um testezinho. Então, each. Primeiro parâmetro do each, descrição do teste. Should find all users. When, mesmo padrãozinho aqui. Is called. E aqui vai ser o meu find all. O que esse meu find all faz? Vamos ver. Traz lá uma array com uma lista, né, com objetos dos meus usuários, né? É isso que ele faz. A questão do auto-incrementar está aqui, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar os usuários, né? Então const users. Então vou pegar essa lista aqui, ó, que eu tenho já. Vou pegar aqui vários usuários, então const users, vou criar um objeto com alguns usuários aqui para eu simular no meu banco de dados. Vou chamar o gest, então gest.espione, espionar quem? Prisma service.user, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Prisma service.user.find many, beleza? Mock resolved value users, que é o que a gente precisa fazer, né? E users, este teste está em um local errado. Boa. Users. E vamos ver o resultado. Então, const result await prisma. Prisma service não, né? Meu user service. Então, service.find all. Find all não preciso passar nada, porque eu só estou buscando do meu banco de dados. Esse teste tem que ser assíncrono. E aí, qual que vai ser meu resultado? Eu espero que este cara seja meus users. Beleza? E também vou esperar que o meu Prisma Service.user é isso mesmo? Esse mesmo. Ponto quem? Ponto find many. To have been called with. To have been called with nada, né? A gente não passa nada para find many. Então vamos ver só se ele é chamado aqui. Então vamos rodar o teste. Show de bola, passou também. Então eu
pego alguns usuários ali que já vão estar no meu banco de dados, né? Porque eu estou buscando todo mundo, espiono a função find many dentro do users, tá? Então a find many, como a gente tinha visto, ela busca todos os records, né? Então todos os dados de uma determinada tabela, né? Então é isso que a gente faz, né? Então o find many ele retorna todos os usuários, ou dependendo da entidade que você tiver dentro da sua tabela. Então a gente vai simular este carinha e vai retornar todos os usuários lá que tem no nosso bancozinho de dados aqui de teste. E aí o resultado da gente buscar todos é todos os meus usuários, e eu quero que essa função find many ela seja realmente chamada, né? Então a gente verifica se ela é realmente chamada e a gente tem os nossos 2 testes aqui, né? Então vamos dar um yarn run test cov para a gente ver a cobertura do nosso teste. Beleza, user service e user controller. Ele está rodando aqui. Lembra, né, que ele vai gerar uma pastinha coverage, vai ter o lcov report aqui, a gente pode abrir o index.html. Eu vou no Prisma, tem um outro arquivo aqui. E a gente vai lá em users, né? Em users aqui a gente tem 100% de coverage lá no service, né? Então você vê que o nosso arquivo ele está 100%, 100%, 100%. Isso quer dizer que a gente passou ali por todas as linhas do nosso arquivo, né? Como eu disse lá no vídeo anteriormente, isso daqui não quer dizer que você pode confiar totalmente nesse teste, que você nunca vai ter falhas dentro desse serviço, mas é um bom parâmetro para que a gente tenha o cuidado e que a gente passou ali, que a gente testou as coisas. Isso deixa um pouco mais de confiança ali de que a nossa classe vai funcionar da maneira que a gente quer, tá? Então, esse aqui foi os testes de serviço dentro do Nest, juntamente com o Jest e com alguns conceitos ali do Prisma, principalmente do Find de database e tudo mais. E valeu, até o próximo vídeo. Valeu!